Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 5 de setembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas, estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 5 de setembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel e espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Palavras do Coração, volume 1, pelo Espírito Dr. Hermann, na psicografia de Altivo Panfiro, é denominada Renascer e Progredir Sempre. E traz a seguinte passagem do Livro dos Espíritos. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o homem várias existências sucessivas, é a única que responde à ideia que fazemos da justiça de Deus para com os homens que se acham numa condição moral inferior. A única que pode nos explicar o futuro e, em base nossas esperanças, visto que nos oferece o meio de reparar os nossos erros através de novas provas. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, pergunta 171. E Dr. Hermann nos diz: aos que padecem dúvida sobre a reencarnação, desejamos lembrar a bondade de Deus que a todos auxilia e conduz e que de todos quer a regeneração. As almas que creem sinceramente na reencarnação são aquelas que já encontraram o caminho, a orientação precisa para as próprias existências. Os outros que ainda buscam entender exatamente o que se passa com os espíritos após a morte do corpo físico, os que se debatem nas angústias, nas dúvidas e aqueles que de tudo descreem terão naturalmente o dia da compreensão, mas, sem margem de erro, sofrerão um pouco mais. A realidade da vida após a morte é demonstrada a todos pela própria natureza. Morrem os vegetais e a vida se apresenta novamente viva. Matam-se animais e eles continuam em sua trajetória vital. E o que falar do homem, o ser inteligente que, por mais que tente combater a sua natureza divina, todo dia renasce, procria, está sempre presente junto a todos. Negar a sua sobrevivência seria negar o seu próprio nascimento. Homem algum de boa vontade, sentimento puro, deixará de crer e entender que a vida após a morte é apenas uma consequência da vida carnal, e o retorno para a matéria advém da necessidade de progredir. Sendo assim, auscultem seus corações, meditem com profundidade, vasculhem suas almas e todos encontrarão as respostas que consagrarão para sempre a continuidade da vida. Deus abençoe aqueles que corrigem aos poucos as suas inclinações negativas. Deus abençoe aqueles que crescem espiritualmente. Enfim, Deus abençoe a todos. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, amigos do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 5 de setembro de 2025 e o nosso estudo de hoje se refere às questões 132 e 133 do Livro dos Espíritos,
com o tema da encarnação dos espíritos. A questão 132 é perguntada aos espíritos por Kardec o seguinte: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, nós vamos ver o seguinte, que Kardec comenta sobre essa resposta, o seguinte: a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, nós estamos vendo aqui, nessa resposta dos espíritos, que a encarnação é uma maneira dos espíritos participarem, né, das ordens de Deus, né, concorrendo, né, para que haja esse equilíbrio, né, no universo, e também é uma maneira do espírito evoluir ele mesmo, né, cada um com o seu tempo. Nem todos os espíritos, a gente vai ver durante o estudo, vão terminar o seu degrau evolutivo, vamos dizer, ao mesmo tempo. Cada um vai subir essa escada evolutiva num ritmo. E Deus, que é um Pai bondoso, Ele permite, né, que isso aconteça. Que cada espírito, de acordo com as suas potencialidades e também com o seu livre-arbítrio, faça sua caminhada evolutiva no seu tempo. Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles comentam em seu livro, Estudando o Livro dos Espíritos, que as reencarnações são as oportunidades que tem o espírito de experimentar todas as vicissitudes no campo da matéria, adquirindo sabedoria e moralidade, ou seja, as virtudes de Deus que só chegam depois de muito tempo de ações na vida terrestre. O objetivo é superar os obstáculos e chegar à perfeição. E aí, como a gente estava falando, né, o tempo que vai precisar, né, o tempo que cada espírito vai precisar para alcançar o objetivo, depende de cada espírito. Deus não estabelece um prazo como Pai bondoso que Ele permite que cada um caminhe de acordo com o seu livre-arbítrio. Além de sua própria evolução, como os espíritos nos esclarecem, né, na resposta, a encarnação ela tem o objetivo de dar ao espírito condições de suportar
a parte que ele tem que desempenhar na obra da criação. Assim, em cada mundo, né, a Terra tem aqui a sua particularidade, né? Em cada mundo, de acordo com a matéria essencial desse mundo, para ir cumprir, né, a sua missão, né, o Espírito, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, dessa forma, o Espírito colabora para a obra geral da criação e também se adianta, né? Então, o Espírito se vale de um instrumento de acordo com a matéria essencial de cada mundo, né? E colabora na criação. Aí a gente foi lá no livro Nosso Lar dar uma pesquisada, né? Sobre a reencarnação, né? E aí André Luiz, né, estava conversando com Lísias e Lísias explicou. As religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus pode alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se a possibilidade nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpes de irreflexão. Resultado: milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituídas de loucos, doentes e ignorantes. Então ele está falando como as pessoas desperdiçam, né, a oportunidade da encarnação, ao invés de progredirem, evoluírem através da conquista de virtudes, de ressarcimento dos erros de outras vidas. As pessoas desperdiçam esse tempo, não se cuidam, não cuidam do veículo, né, que é importante para nós na encarnação, que é o corpo físico, e com isso a oportunidade é jogada fora, né? E aí, Lísias, notando-me a admiração, interrogou: acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outrem a tarefa de moldar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Então, Lísias aqui está explicando a André, né, que a morte do corpo físico, ela não significa que está tudo concluído, né, que nós
realizamos a tarefa que nos tinha sido determinada, né? Vai ser feita uma análise daquilo que nós realizamos e deixamos de realizar. Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum. Todavia, raríssimos homens o recordam. Então, ele está explicando, né, que os benfeitores, amigos, Jesus, que é o governador, né, do planeta Terra, todos podem nos ajudar, mas depende de nós, né, usar esse benefício, né, essa inspiração, para que nós possamos realizar o nosso trabalho. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grandes noções de responsabilidade individual, objetei: como fui perverso. Quer dizer, André Luiz está colocando assim a mão na consciência, né? E lembrando, né, as coisas que ele realizou na encarnação, né, anterior, e vendo que ele não havia cumprido, né, o planejamento que tinha sido feito para ele. Contudo, antes que me alongasse noutras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios, murmurando: cale-se, meditemos no trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro, é preciso saber falar para construir de novo. Então, Lísias está dizendo a ele: olha, é preciso virar a página, é preciso se reconduzir no caminho do bem para você poder continuar a sua caminhada evolutiva, né? E aí, em seguida, aplicou-me passes magnéticos atenciosamente, fazendo os curativos na zona intestinal, que era a causa, né, da morte, né, de André Luiz. Foi uma obstrução, né, no intestino. Então, ele fez, né, esses curativos, né, através dos fluidos, né, e esclareceu André. Não observa o tratamento especializado da zona cancerosa? Pois note bem, toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos de sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perversão da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais que os outros. Então, Lísias está esclarecendo que o tratamento, né, está sendo feito a ele, proporcionando a oportunidade dele se refazer, dele se redirecionar, né, no caminho da evolução, porém que depende dele, né, eliminar dele mesmo, né, esses germes de perversão
né, que foram os que originaram o mal físico, né, através, como ele diz, do corpo sutil, né, que é o perispírito, e ali foi lesionado, né, através também desses males espirituais, e que é preciso que ele se desfaça, né, desses germes, né, para que ele, de perversão, para que ele possa recuperar a sua saúde. E aí Lísias continua esclarecendo. A carne terrestre, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Então, o que aconteceu com o André, né, é um exemplo de como a gente pode desperdiçar, né, a oportunidade, e Lísias está nos esclarecendo que se nós procuramos cumprir com o nosso dever, né, e aí nós vamos então conseguir a cura, né, dos nossos males adquiridos ao longo das outras vidas, e vamos conseguir cumprir a nossa tarefa. Meditei os conceitos. Aí André Luiz falando, né? Ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lísias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. Então, o que ele estava dizendo para André é que ele podia chorar sim, porque não eram lágrimas de revolta, eram lágrimas de arrependimento, né? E aí ele continua: chore, meu amigo, desabafe o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? Então, o que ele está esclarecendo é que a encarnação é uma oportunidade bendita, né? E que Deus nos proporciona por ser um Pai bondoso. Ele é justo também, e por isso nós passamos por certas provas na vida que, se não fosse, né, essa orientação da doutrina espírita, nós poderíamos achar que estamos sofrendo sem uma razão, né? Mas quando nós temos o esclarecimento, né, da doutrina espírita, nós sabemos que nada no que nos acontece é por acaso, né? Tudo é consequência daquilo que nós fizemos em outras vidas e que precisamos ressarcir nessa vida, e também são provas que nós mesmos pedimos a fim de nos depurarmos, de eliminarmos certos vícios que ainda fazem parte do nosso histórico espiritual. E somente através dessas dificuldades, né, que nós passamos na encarnação é que nós atingimos o nosso objetivo, que foi traçado antes de nós reencarnarmos e que
foi também estabelecido num planejamento cuidadoso que nós fizemos com os benfeitores amigos, a fim de que nós pudéssemos atingir o nosso objetivo, né? Então, tudo que nos acontece foi assim determinado por nós mesmos, tá? E aí, Lísias finaliza, né, o seu ensinamento, o seu esclarecimento, dizendo: assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Um carinho, né? Então, a gente vê por aqui também um exemplo assim importante, né, de como nós devemos conduzir, né, o nosso intercâmbio, né, com as pessoas que nos vêm pedir um esclarecimento, até mesmo nas relações de professor-aluno, né, de como que o Lísias ele se comporta de uma maneira caridosa, né, sem acusar, sem dizer a André que você deve se arrepender, você deve apontando o erro, né, do outro. Não. Lísias faz o esclarecimento com muito cuidado, com muito amor, dizendo a ele que tudo bem, que ele pode chorar, porque aquilo é o arrependimento, né, que ele está sentindo. Então, é uma maneira exemplar, né, que a gente recebe aqui nesse capítulo de Nosso Lar, de como se deve conduzir um diálogo, né, até importante na dialogação, né, dos médiuns com a equipe, né, que faz no centro, na mesa de desobsessão, né, como que nós devemos dialogar, né, com aquele espírito que chega ali naquele momento, que está muitas vezes alterado, né, fora de si, sem entender por que ele foi conduzido ali naquele trabalho, né? Então, esse esclarecimento tem que ser feito assim, com esse cuidado, com esse carinho, né? Mostrando a ele que não é por acaso que ele está ali, que, pelo contrário, aquilo foi uma bondade, né, permitida pelo que ele já passou e pelo que ele precisa aprender ainda, né? Na questão 133, Kardec pergunta: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? E aí os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Então, o que os espíritos estão esclarecendo, que Deus é um Pai justo, né? Que todos nós, quando somos criados, né, somos criados simples e ignorantes. A todos é dada a oportunidade de crescimento, de evolução, né? E para que essa evolução aconteça, é necessário que a gente trabalhe por ela, né? Estude. E aí Kardec ainda faz uma outra pergunta para complementar essa. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta
dos sofrimentos da vida corporal. E aí os espíritos respondem: chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, os espíritos estão esclarecendo que as aflições, elas fazem parte dessa caminhada evolutiva. E aqueles que seguem pelo caminho do bem, eles vão conseguir, passar por esse estágio de uma maneira mais rápida, vão superar esses obstáculos de uma maneira mais rápida. Aí depende daquilo que a gente falou no início, depende do tempo de cada um. Então, quanto mais a gente cultivar em nós mesmos, as virtudes, procurando eliminar aquilo que vai nos embrutecer, que vai nos retardar a caminhada, mais rápido a gente vai alcançar o nosso objetivo. E aí ele cita, os espíritos, eles comentam, sobre a inveja, sobre o ciúme, sobre a ambição, todos aqueles males que são opostos às virtudes que a gente precisa conquistar para poder continuar no caminho do progresso, da perfeição. Esse é o nosso objetivo maior, a conseguir atingir a perfeição. Um dia nós chegaremos lá. Quanto tempo nós vamos ficar nessa caminhada? Depende de nós. Mas o objetivo é esse. Porque só quando nós atingirmos a perfeição é que nós realmente seremos felizes completamente. E aí, Djalma Santos e Ana Maria Spranger, eles comentam o seguinte: eles nos esclarecem que nenhum espírito foi criado portando a perfeição absoluta. Então, na criação divina, como os espíritos esclareceram, todos somos criados simples e ignorantes, todos. Mas a caminhada evolutiva vai se diferenciando de acordo com os caminhos que nós escolhemos, e muitas vezes, quando nos desviamos do caminho, vamos retardar a nossa caminhada evolutiva. E aí eles continuam falando: todos têm de passar pela sequência das reencarnações, e uns avançam mais, porque se esforçam mais. Então, o que eles estão nos esclarecendo é que o esforço, o trabalho, a perseverança no bem podem acelerar essa caminhada de uma maneira que a gente passe mais rápido por esses obstáculos. Mas depende de cada um. E aí eles concluem falando o seguinte: portanto, não há privilégios dentro da evolução infinita. Cada um deve realizar a tarefa que lhe cabe com persistência e dedicação à causa do bem, a fim de atingir o objetivo da iluminação. Então, a tarefa é nossa, cada um tem a sua, de acordo com a sua caminhada,
de acordo com o seu passado, né? O que fez e o que não fez, o que deixou de realizar, o que fez de uma maneira errada, né? E precisa ser realizado novamente, ressarcindo, né, os erros do passado. Agora, a oportunidade da encarnação é uma dádiva divina, é uma chance que Deus nos proporciona importantíssima. É como a recuperação dos alunos na escola, né, que aqueles que não conseguem passar na prova final, né, eles têm uma chance de um período de aulas reforçando lá as matérias que estão com dificuldades, a fim de fazer uma prova novamente, quer dizer, uma nova encarnação, para poder realizar essa tarefa de forma que obtenha sucesso. E a encarnação, ela também nos explica muita coisa. Então, esse conceito, né, essa ideia importante, né, da doutrina espírita, não só da doutrina espírita, mas de algumas outras doutrinas, né, que acreditam, né, que na possibilidade de nascer, crescer, né, morrer e renascer, né, ela explica muita coisa que nos acontece, né, e que acontece com outras pessoas, que se a gente não tivesse essa noção, a gente se sentiria injustiçado, né? Então, a gente pode observar ao nosso redor, né, situações assim que nos chocam, né, de crianças tão pequenas, ainda tão passando por sofrimentos, né, por doenças gravíssimas que necessitam de tratamentos sofisticados e que a gente pensa, poxa, mas por que acontece isso, né? Enquanto que outras crianças nascem, crescem e vão evoluindo normalmente, aprendendo a andar, aprendendo a falar, e o seu desenvolvimento transcorre de uma maneira muito natural e muito saudável, né? Enquanto, né, que a gente vê, às vezes, uma criança na cadeira de rodas, né? Então, a gente pensa assim, poxa, qual o futuro, né, dessa criança, né? Como ela vai à escola? Olha a dificuldade desses pais para que possam, né, transportar a criança para a escola, para que ela possa assistir às aulas, para que ela possa estudar e volta para casa e realizar suas tarefas. E depois, no futuro, quando esses pais estiverem com mais idade, né, e já não tiverem a energia, né, para ajudar, né, essa criança, será que ela vai conseguir, né, realizar as suas tarefas, né? Então, tudo isso preocupa os pais, né? Também eles precisam pensar no futuro, né, dessa criança. Ela vai conseguir, né, terminar os estudos? Ela vai conseguir trabalhar, né? Então, por que acontece, né, com uma criança? Então, nós sabemos, né, que não é por acaso, é uma prova, né, que esse espírito necessita passar por razões que nós desconhecemos e que é melhor, né, que a gente não saiba, que a gente só tenha esse conhecimento depois, né, que passar a encarnação já no mundo espiritual. Os pais também participam dessa prova,
né? Então, eles estão envolvidos de alguma maneira com esse passado desse espírito e se comprometeram, né, de ajudar esse espírito nessa encarnação a suportar, né, essa prova. E então, essa é a explicação que a doutrina espírita nos dá e que alivia o nosso coração, né, quando a gente sabe que isso não acontece por acaso, né, que tudo tem a sua explicação no passado e que Deus nos proporciona a todos nós uma segunda chance, né? E é importantíssimo. Então, eu acho que esse tema é um tema muito importante para nós espíritas entendermos, e eu agradeço a todos a atenção e fiquem todos com Deus.